zero, o nada absoluto, o caótico movimento browniano, a total ausência da consciência universal, a vida sem comando, sem rumo, há uma troca. Nada pode ser percebido e avaliado na sua essência real e tangível. Só se vislumbra sombras e vultos fugazes. A humanidade assustada se revolve nas trevas cognitivas da animalidade. Há inúmeros e atrozes sofrimentos, dores, lamentos, gritos, ilusões, mentiras, perseguições, trapaças, latrocínios, prisões lotadas, tráfico, drogado nas ruas, milícias, sequestros, atropelamentos, arrastões, raptos, pedofilia, roubos, assaltos, corrupções, torturas, escravos, esgotos, pestes, miasmas, sodomias, assassinatos e mortes por todos os lados. O zero, a bárbara selvageria, é o fiel retrato da gruta de Platão ou de um templo patriarcal vazio e inativo. Ou ainda, o cruel resultado de templos patriarcais mal conduzidos. Caso de Israel em 73 da era cristã, que mal conduzido por incultos zelotas, embora com ótimas, mas impossíveis intenções, atacou Roma para se libertar e foi varrido do mapa, tendo seu povo sofrido a diáspora por mais de 1800 anos. O caos impera. É a lei do mais forte animal de cada matilha. Um só macho para muitas fêmeas. É a mais natural sequência das leis da natureza, onde energias telúricas e titânicas poderosíssimas interagem sem cessar, moldando o universo, o nosso sistema solar e o nosso lar, a Terra. Assim, seguidos, insuspeitados e inexplicáveis cataclismas ocorrem como na vida de Jó, vivido na noite dos tempos, ao mesmo tempo em que decorre sem tréguas a desesperada e titânica luta do DNA em sua obstinada sobrevivência no ciclo do carbono. Essa é a moldura que permitiu aos sábios ancestrais enquadrar o Tzimtzum no Ain, estágio esse que antecede a penetração do falos divino no útero da rude e selvagem natureza virgem, para nela inserir a semente divina da consciência universal e fertilizá-la. A semente divina da consciência universal é introduzida no útero da rude e selvagem natureza virgem, o Tzimtzum, fertilizando e germinando o óvulo lá encontrado, o qual irá permitir aos aptos desde o berço acesso futuro à consciência universal. Esse é o real significado hermético contido na tábua das esmeraldas de Hermes Trismegistus, o triplamente grande. O que está embaixo, semente, Amon-Ra, é igual ao que está acima, humanidade, Adão Kadmon, 10, 1. E a inevitável conclusão de que o feminino, a indomável, selvagem e rude natureza virgem, precede ao Criador Uno, daí o mito da Virgem concebendo do Espírito Santo. E também do mito da grande prostituta suméria, pois em qualquer local do globo terrestre onde for plantada a semente de uma nova intenção, irá ela germinar e produzir frutos, ou pragas, se mal escolhida. Mas para semear, exige-se uma seara bem preparada, um templo patriarcal protegido dos maus humores telúricos, entenda-se, sagrado, local onde a selvagem e rude natureza virgem torna-se fértil, dócil e desfrutável. Portanto, só comparece alguns bilhões de anos depois do nosso sistema solar estar pronto e de já haver humanos conscientes, aptos à experimentação científica. Se o resultado for bom, repito-o. Se não for bom, abandone-o. No tudo ainda é possibilidade, nada é real, pois a consciência universal, como toda biblioteca, tem de ser alimentada com experiências comprovadas e válidas que serão nelas armazenadas para futuras pesquisas, estudos e consultas. Mas a luz já está presente e instalada. Alvíceras, temos a ordem do dia. O 2. Quando tem início a experimentação científica,
Os primeiros humanos aptos, conscientes, livres, corajosos e afoitos, os Ben-Ur, filhos da luz, verificam a imensa e terrível dificuldade em discernir, dentro do paradoxo da dualidade, qual escolha que irá produzir luminosos resultados quando defrontados com inúmeras alternativas, todas aparentemente válidas, e qual, dentre elas, irá produzir resultados abjetos. Os mais experientes na vida, os raros que possuem o dom, a intuição inata de observar e julgar imparcialmente, conferem a duras penas que a toda ação corresponde uma reação em sentido oposto e com igual intensidade. Realidade cognitiva que os elevam à condição divina, pois já sabem que tudo tem um elevado custo, pois ao alimentar e proteger sua família, outra não poderá comer do mesmo prato e morar na mesma casa. Mas se sua família também pertencer a uma mesma nação, como ser justo e correto para com todos os outros? O 2 é, portanto, a reação em oposição à ação da fertilização do um luminoso penetrante exercida pelo um telúrico residente. E aí temos a primeira prova da bipolaridade, condição básica para se haver luz. Na alegoria religiosa cristã, para Cristo poder comparecer só em companhia do anticristo, eis que é impossível sozinho ou isoladamente, pois um não existe sem o outro. O Ain Sof. O 3. Inesperadamente surge o 3, fruto do intenso e sofrido atrito ocorrido entre dois polos energéticos titânicos, a luz cognitiva, só encontrada na dualidade, no 2, na vida real, quando tão procurado equilíbrio é finalmente alcançado, decorrente de uma escolha ou decisão justa e correta, ele é imediatamente reconhecido como luminoso resultado projetado e não fruto de mera sorte, acaso ou merecimento. Verifica-se no 3 a suma importância de planejar e assim fazer acontecer o futuro desejado e necessário, sem fúteis e inúteis esperanças ou vãs previsões, todas elas próprias de quem ainda se encontra cativo nessa vida no 0. Visto de outro ângulo, o 3 é o resultado de uma intenção verbalizada em templo, aferida depois de uma árdua e sofrida experiência na vida real, que proporcionou a sabedoria adquirida devido à sua diligente aplicação. O Or Ein Sof, o Deus dará, revela total capacidade cognitiva e cegueira neonatal ou preguiça. O 5. Quando a intenção é verbalizada em templo, no devido templo ela desce, na realidade despenca, em direção à manifestação física, na forma do pentagrama invertido, pois a primeira impressão que os habitantes da gruta de Platão, o 0, percebem, é do estrição do que queriam ou imaginavam natural tornar-se realidade, mas reconhecido como profundamente deletério pelos sábios patriarcais, eis, pois, a razão da escolha do nome de anjo caído para definir a energia luminosa destinada a sanear a urbe et orbe. Em termos religiosos, são os insondáveis desígnios de Deus, pois, inexorável e energeticamente, a intenção verbalizada se fragmenta em milhares, miríades de pães, corpos físicos e de peixes, almas em formação, interferindo ou reformando todos os povos ao redor do Equador. Durante a árdua, dolorosa, famélica, surda e cega caminhada pelos 3 dias e 3 noites nos infernos, no 0, acaso não conduzidos justa e corretamente por um patriarca, comportando-se mais como bestas, meia-meia-meias, ora Bel, ora libertino, ora Caim, sem nenhuma consciência real, habitando a sala dos passos perdidos, período que se estende das 6 horas da alvorada até o meio-dia, hora do início dos sublimes trabalhos em loja, alguns desencantados e desenganados com o que vem,
sofrem e ouvem, resolvem abandonar a ilusão, os falsos profetas, as religiões, os falsos senhores e fogem em direção ao desconhecido. O 8. Alguns poucos seres humanos, dentre os milhares de uma etnia ou nação, oriundos da energia fragmentada do anjo caído, se destacarão pela experiência adquirida e poderão ser astrologicamente reconhecidos como aptos desde a manjedoura e poderão ser iniciados ao completar 30 anos num templo patriarcal. A condicionante, poderão ser reconhecidos, refere-se ao fato de que muitos, embora nascidos aptos, estão tão asfixiados por espinhos, influências deletérias de familiares, amigos, propaganda, torcidas, ideologias, religiões, companheiros de trabalho ou de estudo, formas de pensamento, etc., que não irão perceber o cavalo encilhado que parou ao seu lado por alguns instantes, aguardando-o, e depois, triste e solitário, partiu relinchando sem seu cavaleiro para nunca mais voltar. O 13, ou melhor, o 4. Chegamos no deserto, uma nova e inesperada paisagem árida, quase sem vida, sem referências conhecidas, pois nada cresce ou frutifica aqui, mas ali, lá e acolá, há alguns oásis. Tudo é novo, desconhecido. É fácil se perder no deserto. Estamos no piso mosaico, palco da vida real. Na direção cardeal do Ocidente, já fora da gruta de Platão, a vida adquire significado e valor. O aprendiz sequer imagina as provas pelas quais irá ter de passar para prosseguir em direção à luz cognitiva maior, ou à caixa. Aqui, sua determinação será árdua e continuamente testada. Onde está o norte, o sul, o leste e o ocidente? Afinal, onde estou ao meio-dia? Quem me guia nesse mundo? Quem sou? Onde estou? E assim, vagando perdido pelo deserto, onde o sol cega e ofusca, recolhemos no caminho peças que farão parte do caleidoscópio, através do qual começaremos a ver enxergar o mundo real e o resultado real de nossas palavras e ações. O 21, ou melhor, o 3. Pela primeira vez, tendo partido do trono de Salomão, que emite a energia de Virgo, antes a indomável, selvagem e rude natureza virgem, aqui e agora, dócil e desfrutável, reconhecida como a rainha de Shabat, energia de Saturno em trânsito direto na tradição hebraica, o venerável mestre decide sobre os rumos de seu povo, acompanhado por toda a loja, composta de membros aptos pelo berço, para, verbalizando seu édito divino em direção ao ventre da Virgem, a manifestação física, produzirá assim seus luminosos efeitos na criação. O 34, ou melhor, o 7. Ao atingir-se a totalidade da matéria, o 7, revela-se o Sereníssimo, o Agartha, o Magid, que irá por alguns éons, eras zodiacais, intuir e orientar seus irmãos encarnados na dura travessia pela vida. O 55, ou melhor, o 1. Ao completar o 10, o Paz-Master retorna ao âmago do núcleo terrestre, o 1, totalmente fragmentado, tal qual milhares de espermatozoides, redimindo e fertilizando como dilacerado Cristo na via dolorosa, uma nova família, etnia ou nação, em qualquer um dos 72 subdecanatos da eclíptica, favorável a uma eclosão desse porte e magnitude. É o final de um Manvantara, um Kalpa, um Shemitah, um ciclo cósmico que irá se repetir incessantemente. Corporifico 10, um ano de Brahman, ou de Abraham. O 89, ou melhor, o 8. Nesta fase, que se repete ad nauseam, o símbolo do infinito,
com múltiplos renascimentos, cada um ocorrendo sequencialmente num dos 72 subdecanatos da eclíptica, pois 72 vezes 5 graus igual a 360 graus, as 72 virgens que aguardam um devoto do Islã nos céus, ou os 72 auxiliares do deus egípcio Sete do submundo, o anticristo, que os ajudaram a esquartejar o deus egípcio Osíris, o Cristo, e espalhar as partes de seu corpo por todo o Equador, até finalmente, ao se atingir um grande Manvantara, um grande Kalpa, um grande Shemitah, quando a deusa egípcia Ísis irá recolher todas as partes do corpo esquartejado de Osíris para com ele copular, e então será escolhido um novo lar para que a experiência do milagre da vida jamais possa ser interrompida. O 144, ou melhor, o 9 ou o 0. Atingida a plena força e vigor, aloja nesse exato instante ao patriarca real e comanda sua arca, todo o seu corpo divino abaixo da sua cabeça, quando finalmente é estendido o dedo de Deus, a imagem no teto da Capela Sistina, representado pela seta na elipse dourada do fluxo de energia de Fibonacci, em direção ao mortal comum. Cessando todas as diferenças, conflitos, as guerras entre irmãos, pois a união é total. O orvalho de Hermon finalmente desce até a orla de suas vestes, ou seja, até os mais abjetos seres humanos de sua nação, localizados abaixo de sua genitália e dos esfíncteres anal e uretral. A grande nação finalmente acorda e progride feliz. Não há mais ranger de dentes. Em loja, meus irmãos, ide em paz e harmonia.